Seu Ogum disse que dançar na goa é bom. Seu Ogum disse que dançar na goa é bom. Oi 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 que dançar na goa é bom. Seu Ogum disse que dançar na goa é bom. Seu Ogum disse que dançar na goa é bom. Oi 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 que dançar na goa é bom. Olá, muito boa noite. Eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e a minha esposa, minha companheira, Aninha de Oxum, vamos falar um assunto muito gostoso, um assunto muito interessante, um assunto que envolve aí, preparamos aí um artigo gostoso que envolve uma magia de séculos. Hoje nós vamos falar de uma magia que acontece no dia a dia, que acontece na minha casa, que acontece na sua casa, exatamente neste momento. Hoje nós vamos falar de uma magia que traz a proliferação, da magia que mata a fome do corpo e da alma. Hoje nós vamos falar sobre a bênção dos pães. Pão de Santo Antônio, pão de Ogum. E para começar o nosso encontro, nós vamos lembrar de uma passagem. E ele tomou o pão, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei este. Este é o meu corpo que é dado a vós. E a seguir, ele tomou o cálice, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Palavras de Jesus Cristo na última ceia. A passagem deste evento faz referência à presença de Deus, à presença de Olorum, de Pai Maior. Não podemos esquecer que para a Umbanda, Jesus Christus, Jesus Cristo foi o maior dos médiuns. O médium que teve a sua divindade como filho de Olorum, Oxalá. E este gesto, um gesto simbólico, que representa a comunhão do homem com Deus, representa a comunhão do homem com Olorum. Como se sabe, o pão e o vinho, criado pelo homem há milhares de anos, tem como a finalidade alimentar o corpo. Simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, Filho de Deus, Filho de Olorum, alimentando e sustentando a nossa alma.
Mas afinal, o que a Umbanda tem com esta passagem bíblica? Qual a representação deste pão em nossa Umbanda? Como fazemos sempre, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco e levar o assunto um pouco mais além. Vamos ver como isso é representado não no catolicismo, mas sim como isso também é representado na Umbanda e no Candomblé. Qual é a visão da Umbanda e do Candomblé? Quando se fala na bênção dos pães, estamos diretamente voltados a Santo Antônio, um santo da Igreja Católica, que nas terras baianas, lá na Bahia, é sincretizado na figura do orixá Ogum. Sendo que aqui em São Paulo, o sincretismo se concretiza na figura de São Jorge. É comum nos terreiros de Umbanda, nos terreiros, nos ilês de Candomblé, a presença do pão de Ogum nas festividades deste grande orixá, podendo ser agregado ao inhame ou ao cará, também conhecido como pão natural. Come-se inhame e cará para substituir o pão. Mas da onde vem esse ritual? Qual a ligação do orixá da forja, do orixá do aço com o pão? Qual a ligação do orixá da guerra, do vencedor de batalhas, do orixá do cultivo com o pão? Meus amigos, meus irmãos, esta ligação inicia-se por uma promessa. Vamos conhecer uma história. Na realidade, vamos conhecer duas histórias que envolvem o pão de Ogum em promessas. De acordo com relatos, o ato de rodar o pão de Ogum seria por conta de uma promessa do babalorixá Valdomiro de Xangô, o pai baiano. Devoto de Santo Antônio, o sacerdote pai baiano teria feito uma promessa ao seu santo protetor de que distribuiria pães aos pobres e escolheu para isso justamente a celebração de Ogum. Para os católicos, o pão de Santo Antônio remonta a um fato até curioso. Olha que interessante. Antônio, antes de ser Santo Antônio, eu não sei se vocês sabem, mas Antônio vem de uma família nobre, né? Antônio era muito rico e aos 25 anos ele tornou-se, então, um frei. Antônio, ele alimentava os pobres e os doentes com os pães do convento aonde ele morava. E estes pobres, né, estes doentes, por sua vez, alegavam ficar curados com o pão que eles comiam. Antônio comovia-se tanto com a pobreza que em uma certa ocasião ele distribuiu todos os pães que tinham ali no convento. O frade padeiro ficou em apuros quando, na hora da refeição, percebeu que os frades não teriam o que comer,
pois os pães tinham sido roubados. Era isso que o frade achava. Os pães tinham sido roubados. Então, Antônio foi contar ao santo o ocorrido. Este, então, mandou que verificasse melhor, olhasse lá o lugar aonde que os pães tinham sido deixados. E o irmão padeiro voltou estupefato, alegre, dizendo que o cesto estava transbordando de tantos pães que ele então resolvera distribuir não só os frades, mas também os pobres que habitavam ali à volta do convento. E até hoje, na devoção popular, o pãozinho de Santo Antônio é colocado pelos fiéis no saco de farinha, com a fé de que assim nunca lhes faltarão o que comer. Um símbolo que se estendeu ao nosso grande orixá, o Pai Ogum. Originalmente, a base de trigo, o pão de Santo Antônio, passou a integrar ao inhame, o alimento votivo de Ogum. Preparado nas casas de candomblé, o alimento é assado em forno a lenha. O inhame é assado lentamente, só com o braseiro. Depois, ele é depositado em um cesto, todo ornamentado de mariô, e levado à sala pelo orixá Ogum. Embora a maioria das imagens de santos não tragam o tal simbolismo, existe um relato de que a igreja de Santa Luzia no Castelo, aqui no centro do Rio de Janeiro, no fundo da igreja existe uma imagem de Santo Antônio tendo sobre o braço esquerdo o livro sagrado, o Evangelho, sobre ele o menino Jesus, ali, sentado sobre o livro, segurando um cesto repleto de pães. Enquanto o Santo Antônio, com a mão direita, oferece o pão a alguém. Em se tratando de mitologia dos orixás, Ogum é o orixá que possibilitou o cultivo contínuo da terra num mesmo lugar. Foi ele, o ferreiro, que criou, quem fabricou as ferramentas que davam mais eficiência em todo este trabalho. E assim, além de não faltar alimento, pois com a ferramenta ficava mais fácil o cultivo, puderam também surgir grandes civilizações, porque é notório e nós sabemos que as civilizações surgem aonde há alimento, aonde há condições de se produzir alimentos. Ogum ensinou aos homens a produção do alimento, dando-lhes o segredo da colheita, tornando assim o patrono da agricultura. Ensinou a caçar e a forjar o ferro. Nos ensinou aonde buscar o material. E aonde e como forjar o aço. Por isso, foi aclamado de Rei do Irê, ou Onirê. Assim, a promessa do pai baiano tornou-se uma tradição. Ainda que não seja um rito obrigatório, o pão de Ogum
é sempre esperados nos terreiros de Umbanda e nos ilês de Candomblé. E os fiéis das comunidades, dos terreiros, dos ilês, ainda mantêm a tradição de colocar o pão em latas de mantimento. Muitos terreiros de Candomblé, de Umbanda, distribuem pães aos seus fiéis nos dias de São Jorge e nos dias de Santo Antônio. Também por conta da Ialorixá Simpliciana Basílio da Encarnação, conhecida como Mãe Simpliciana de Ogum. A Mãe Simpliciana, ela trabalhava muito para manter o seu ilê e toda a comunidade assistida pelo terreiro, vendendo lá os seus quitutes. Porém, não estava assim, mesmo trabalhando muito, não estava conseguindo manter, em perfeita harmonia a ordem financeira do ilê. E nem as obras assistenciais que o ilê praticava. Todas as manhãs, a Mãe Simpliciana pegava farinha e água e oferecia a Exu, pedindo que o dia fosse bom, fosse próspero e que não passasse por dificuldades. Entoava então um antigo cântico ao galo e dava início à sua longa e jornada de trabalho durante o dia. Certa vez, a Mãe Simpliciana, ao entrar na cozinha para novamente cumprir o seu ritual, deparou-se com uma situação nada agradável. As latas de farinha estavam vazias. Não havia farinha para oferecer a Exu. Havia somente um pedaço de pão. Diante do cenário desolador, a Mãe Simpliciana suplicou a Ogum que não deixasse jamais faltar algo dentro de sua casa, que quando da realização de sua festa, ela iria oferendar, ela faria uma oferenda, ela daria como lembrança pães na festa de Ogum. Com o passar dos dias, Mãe Simpliciana conseguia, ainda que com muita, uma forma tímida, estruturar financeiramente, mas conseguiu cumprir o calendário religioso do Ilê Axé Oxumaré. Quando chegou a festa de Ogum, Mãe Simpliciana não se esqueceu da promessa que havia feito, no momento daquela grande dificuldade, e preparou uma cesta com uma certa quantidade de pães para serem distribuídos. Mãe Simpliciana era muito cautelosa, muito cuidadosa, gostava das coisas muito bonitas, muito arrumadinha. Então ela colocava os pães em saquinho, enfeitava todos os saquinhos com laços, com fitas na cor azul, cor de Ogum no Candomblé. Assim, aconteceu no primeiro ano, aconteceu no segundo ano da gestão da Mãe Simpliciana. E no terceiro ano, havia conseguido uma grande vitória. Havia conseguido comprar um fogão industrial para o Ilê. Então o terreiro agora já tinha o seu próprio fogão. E Mãe Simpliciana estava muito feliz, muito contente. Podia então fazer o próprio
pão no ilê e distribuir a toda a comunidade. Dessa forma, Mãe Simpliciana organizou tudo, deixou tudo arrumadinho para que os pães fossem assados no terreiro no dia da festa, enfeitados e distribuídos aos devotos do Pai Ogum. Porém, no dia da festa, durante o preparo dos pães, o gás acabou. E ninguém conseguia achar um local aonde vendessem um bujão de gás, para que assim todos os pães fossem assados. Já não havia mais o fogão a lenha. Então, como Mãe Simpliciana faria? Não daria para cumprir a sua promessa. Pouco antes do início da festa, finalmente conseguiram o gás. Mas já era tarde. Tarde demais. Não havia mais tempo para assar os pães. Mãe Simpliciana, então, até um tanto desmotivada, pediu que colocassem o pão para assar, mas que o pão só seria servido, então, no café da manhã, no dia seguinte, sendo que ela, infelizmente, naquele ano, não conseguiria fazer as lembrancinhas. Muito desolada pelo fato de não conseguir manter a sua promessa, Mãe Simpliciana deu início à festa, muito triste. Enquanto os pães, ainda em processo de assar, os pães eram assados para serem distribuídos no outro dia. Quando então Ogum foi sair para o rum, para quem não sabe, rum é um toque, é uma dança feita pelo orixá, ele surpreendeu a todos que ali estavam no ilê. De forma inesperada, Ogum entrou na cozinha, pegou os pães que ainda estavam assando, sendo que, com o relato deles, a falta do gás atrasou o preparo do pão. Ogum pegou um balaio, os pães já estavam prontos. Enfeitou com mariê, que eu não sei se vocês sabem, mas são aquelas folhas de dendezeiro usadas na roupa de Ogum, usadas na frente dos ilês para afastar energias negativas, né? E com aquele mariô que estavam nas vestes de Ogum, ele colocou nas cestas junto com os pães. Emocionado, os filhos do ilê, Axé Oxumaré, aclamaram Ogum, aquele venerável orixá, que sua mãe, Simpliciana, tanto amava. Entrou com os pães no salão, começou a cantar e a dançar para eles. Ogum, de Mãe Simpliciana, para todos eles, ele passou a entregar. Começou a distribuir aqueles pães. E os filhos do ilê recebiam os pães de uma forma muito emocionada, clamando a Ogum. Para aqueles filhos, aquele pão carregava uma simbologia
muito grande. Aquele pão não retratava as dificuldades passadas pela mãe Simpliciana, mas sim a vitória dela, a vitória que ela tinha obtido por meio da fé naquele orixá tão poderoso. Orixá que mesmo com o seu perfil de lutador, de vencedor de grandes batalhas, teve a sensibilidade para ver a apreensão no coração de sua filha, tomando assim uma atitude que anos depois passou a ser replicada pelos descendentes do Ilê, Axé ou Xumaré e de todas as outras famílias, tornando uma tradição a entrega dos pães. Podemos até dizer que uma das mais belas tradições do Ilê. A bênção dos pães, hoje, no terreiro, são realizadas pelos pretos velhos, com a proteção e a vigilância do Senhor Ogum, do Pai Ogum. Os pães estão presentes na nossa história, na história do homem, há muito tempo. Sempre como uma forma de prosperidade, uma forma de alimento sagrado, de alimento sacro, que mata a fome do corpo físico e aquece o corpo espiritual. Os pães, por representar o mais antigo alimento, já conhecido, preparado pelas e com as mãos do homem e pelo fogo de Ogum, são alimentos abençoados, santificados. O pão, ele está presente na mesa de cada um de nós, desde as primeiras refeições diárias até a ceia, que é a nossa última refeição. Como é bom levantarmos de manhã e sentirmos a textura, o gosto, o sabor do pão. E como é gostoso na ceia podermos ali experimentar o pão juntamente com a nossa comida, muitas vezes um caldo. Quem nunca chuchou um pãozinho assim? E um ovinho frito e levou à boca? Quem nunca comeu um pãozinho gostoso com aquela canjinha de galinha e se sentiu satisfeito e abençoado? O pão, ele mata a fome. Ele sustenta o corpo físico. Ele sustenta a fé. O Filho de Deus, com 5 pães, deu a comer a 5.000 homens, difundindo assim a multiplicação dos pães. Desta forma, nossas entidades de luz, nossos amados pretos velhos, rogamos a eles que nos tragam esta multiplicação do pão da vida
esta multiplicação da fé grandiosa que temos em Deus, em Olorum. Os pães abençoados devem ser mantidos nas latas de arroz, de farinha, quiçá até no de açúcar, durante todo o ano, até a sua substituição no próximo ano. Mas e aquele pão bento, aquele pão sagrado, que ficou durante um ano nos acompanhando? O que nós faremos com ele? Não será desprezado em hipótese alguma. Não será depositado ou jogado ao lixo. Este pão, ele deve ser triturado, ele deve ser moído, transformando-o em farinha novamente, acrescentando e bentificando a sua receita de um delicioso bolo que você vai ofertar à sua família. Vai servir aos membros de sua família. Assim, eles vão também ingerir a bênção daquele pão. Que em nossas mesas estejamos sempre presentes a fartura dos alimentos do corpo e da alma. E que em cada casa possamos sentir a presença da luz divina, do sangue, do corpo do Filho de Deus, refletida em nossos olhos. Que elas possam adentrar em nossas almas, aquecer os nossos corações e fazer de cada um de nós dignos de ser filhos do Mestre. Axé, meus irmãos. Nos encontramos na próxima semana.